Beleza, galera. Agora tá gravando. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Vou pegar aqui a apresentação e a gente vai falar, né, da continuidade aí às funções orgânicas. Tudo bem? Então, vou recapitular algumas coisas aqui com vocês, ó. As funções orgânicas, elas vão ser estruturas que vão estar presentes dentro da molécula, que ela vai indicar que tipo de função é esse composto. E dentro da química orgânica, a gente tem N funções orgânicas, tá? A gente tinha estudado até o momento somente quem? Os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, quando a gente estudou lá a parte da nomenclatura desses compostos, a gente viu que eles eram formados somente, exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? Agora, a gente vai colocar outras funções que vai apresentar esses compostos aqui, ó, o oxigênio, o nitrogênio, né? Aí a gente tem aqui os halogênios, que eu vou falar, que é da família 7A, e tenho aqui os tióis, que é formado pelos compostos formados por enxofre. Aí eu dividi aqui, ó, separei principalmente esses compostos são formados aqui, ó, por oxigênio e nitrogênio. Então, dentro do oxigênio, se a gente for analisar aí, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? São 9 funções orgânicas. E essas funções orgânicas, elas são compostas pelo elemento químico aqui, ó, além do carbono e hidrogênio, vai ter o oxigênio. E a nossa ideia aqui principal, galera, é identificar, tá bom? A nossa ideia principal é identificar essas funções orgânicas. Por quê, professor? Porque a gente tem que identificar essas funções orgânicas. Porque quando caiu essas questões, elas caíram, tá? Cobrando a determinar a função orgânica. Então, são fáceis, são questões fáceis, não são questões difíceis, tá? E você consegue, só olhando para a estrutura, você já consegue determinar as funções orgânicas. Claro que a gente vai analisar aqui alguns aspectos, né? Que às vezes o candidato acaba não conseguindo resolver devido àquelas informações das entrelinhas. Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês. Além dessas 9 funções orgânicas, galera, tem essas aqui, ó. Principalmente essas duas aqui, as aminas e as amidas. São compostos aqui formados por nitrogênio. E elas são de extrema importância, né? Porque elas estão relacionadas lá com a biologia, né? As ligações lá de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, na formação dos ácidos ribonucleicos, né? Então, estão formadas aqui a partir das amidas. Então, a gente vai precisar também dar uma conferida, né, nessas funções orgânicas aí. E aí eu vou apresentar para vocês também os nitrocompostos, né, os halogênios e os tióis. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem para determinar uma função orgânica, só falar aqui. Eu vou ser rápido aqui porque já tem a videoaula lá, tá bom, galera? Mas eu vou passar aqui um pouco mais rápido nas funções que eu já gravei lá. Primeira função que a gente vai analisar é o álcool. Como é que eu vou identificar se um composto orgânico é um álcool ou não? Tá? Primeira coisa, o álcool, para apresentar um álcool, aí tem que ter esse composto aqui, esse OH, que a gente chama ele de hidroxila. Então, todo álcool ele tem que apresentar uma hidroxila, tá? Que é o OH. E qual, né? Além da hidroxila, precisa de um outro aspecto. Qual é, professor? Esse aqui, ó. Esse OH, ele sempre tem que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que vai apresentar somente ligações do tipo simples. Então, perceba que precisa de duas condições para eu estar diante de uma função álcool. Quais são elas? Tem que ter a hidroxila. Além de ter hidroxila, essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono com ligações simples. Então, vou botar só um exemplozinho aqui pra gente, ó, só pra gente ter uma ideia. Se eu tiver uma estrutura dessa aqui, ó,
bem aqui eu vou colocar OH. Eu estou diante de uma função álcool. O que a gente vai ter que... Exatamente. Primeira coisa, ó. Tem uma hidroxila. E essa hidroxila está ligada aqui a um carbono saturado. Então eu tenho as duas condições. Então eu posso dizer isso aqui, ó, tranquilamente, que isso aqui é uma função álcool. Vou botar um outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho essa estrutura aqui, ó, muito parecida. Está aqui o OH, só que bem aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Perceba que aqui nesse caso eu tenho a hidroxila. Só que eu ter a hidroxila já não me diz que é um álcool, não. Preciso ter a segunda condição. Qual é a segunda condição? O carbono tem que ser saturado. E o carbono que está ligado aqui, ó, a hidroxila, é um carbono insaturado. Ou seja, ele está com a ligação dupla ali. Então, eu não posso dizer de jeito nenhum que isso aqui é um álcool, tá? Se eu falar que isso aqui é um álcool, ela vai estar errada. Isso aqui é uma outra função que eu vou falar mais lá na frente para vocês. Então, só ter cuidado com isso. Diga lá. Pode ser qualquer outro elemento químico, não importa. O importante é que ele tenha somente ligações simples, tá bom? Eu vou colocar até um exemplo aqui, ó. Olha só. Esse exemplo aqui, eu tenho uma hidroxila, tá bom? Tem uma hidroxila aqui. E aqui eu tenho uma ligação dupla, tá bom? Aqui eu tenho uma insaturação na estrutura. Eu posso dizer que isso aqui é um álcool? Posso, né? Por quê, professor? Porque a hidroxila está ligada a um carbono que? Saturado. É um carbono saturado. Não importa se a ligação... O importante é o carbono que a hidroxila está ligada, entendeu? Embora tenha ligações duplas, mas essa ligação dupla não é onde a hidroxila está ligada. Então isso aqui eu posso dizer tranquilamente que eu estou diante de uma função álcool. Vou pegar a sua deixa aí que você falou, ó. Vou pegar aqui uma estrutura da seguinte forma. Pega essa molécula aí, ó. Perceba que eu vou fazer até o seguinte, deixa eu pegar uma borracha aqui. Eu vou modificar umas coisas aqui. Vou pegar aqui e vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar nitrogênio. E esse nitrogênio vai estar ligado aqui, ó, a mais dois átomos de carbono. Eu posso dizer que aí eu tenho uma função álcool? Olha que eu não estudei ainda o nitrogênio, tá bom? Que é uma outra função, mas só analisando aqui, ó, tem uma hidroxila. E essa hidroxila aí, se você analisar, essa hidroxila está ligada a esse carbono, tá bom? Então você vai só analisar essa situação aqui, ó. Não importa o que está aqui do lado. Se você analisar essa situação, esse carbono, ele é um carbono saturado. Embora ele está ligado aqui, ó, a nitrogênio desse lado, a nitrogênio desse outro lado, não importa. Não precisa ser carbono, não. E bem que ele está ligado a hidrogênio. Não importa. Perceba que as ligações dele são somente ligações simples. E ele está ligado aqui, ó, a uma hidroxila. Então, eu tenho as duas condições, né? Eu tenho a hidroxila e tenho um carbono saturado. Então, eu estou diante aqui de uma função álcool. Beleza, galera? Só para não restar dúvida. Vou passar aqui para outras, né? Que eu falei aqui, ó. Tem aqui, eu tenho dois álcools, né? A hidroxila ligada a um carbono saturado, tenho dois álcools aqui. Aí tem a parte da nomenclatura desses compostos. Lá na videoaula, eu coloquei lá para vocês que esse álcool aqui é o etanol, tá bom? Esse etanolzinho aqui é o que a galera utiliza muito nas bebidas alcoólicas, né?
e também ele é utilizado aqui como combustível. Então, no dia a dia, tá? No dia a dia, quando você fala em álcool, a galera se refere ao etanol, tá bom? Ou também o álcool etílico, né? A galera fala muito assim, que é o nome usual dele, né? O pessoal fala álcool etílico, tá bom? Que é o nome usual dele. Esse aqui é uma molécula das milhões de moléculas que tem a função álcool, tranquilo? Então cuidado com isso aí, ó. Quando eu falo de álcool, eu não me refiro só a isso aqui. Essa molécula, o álcool etílico, ela pertence à função álcool. Aí eu tinha até falado para vocês que a gente aqui no Brasil, o álcool etílico, ele é usado como combustível, na verdade é chamado isso aqui, ó, de biocombustível, né? É um combustível renovável. Isso aqui pode cair muito nas questões de química ambiental, né? Ele é um combustível renovável. Ele substitui quem? Aqui, ó, a gasolina. Ele vem em substituição à gasolina. E é uma tecnologia nossa que eu falei lá, ó, que é da década de 70, né? Que a gente chamava lá do programa Pro Álcool. O professor de português vai falar para vocês talvez sobre isso aqui, ó. Programa Pro Álcool. A gente teve uma crise de petróleo no mundo devido à guerra lá do Golfo. E o Brasil desenvolveu o que a gente chama de Pro Álcool, em substituição à gasolina. Então, muito utilizado, é muito elogiado no mundo todo essa atitude aqui no Brasil, tá? E aqui eu coloquei uma outra moléculazinha, que é uma moléculazinha menor, que é chamada ela de metanol. Essa molécula, ela tem um carbono a menos, né? A menor molécula de álcool que eu tenho, metanol, bastante tóxica. A galera que faz racha, né, nos autódromos, a galera coloca a mistura de metanol com etanol, que dá uma potência maior ao motor do carro. Dá uma força maior para ele. Mas tem que ter muito cuidado com o metanol, porque ele é tóxico. Ele chega a matar, beleza? Pequenas quantidades. Esse aqui também mata, mas você pode beber bastante, demora um pouco para você morrer, né? A morte é mais lenta. E esse aqui é quase que instantâneo. Se você pegar um copinho de metanol e ingerir, pode encomendar o caixão que você papoca. Vamos lá. Aí eu falei sobre a nomenclatura também desses compostos, tá? Eu não vou me adentrar muito sobre as especificações, porque a gente precisa só ter uma ideia. E é muito parecido lá com os hidrocarbonetos, tá bom? A gente vai ter que ter sempre, ó, a estrutura vai ser o prefixo, o infixo, mais o sufixo. Como é que funciona isso, professor? Lembra aí pra gente como é que é esse esquema. O prefixo aqui, ó, está relacionado ao número de carbonos. O infixo é o tipo de ligação, né? Ligações simples, AN, ligações duplas, EN, ligações triplas, IN, que vem lá dos alcanos, alcenos e alcinos. E o que vai mudar, galera, é que o sufixo final, que em vez de a gente colocar a letra O, que era para hidrocarbonetos, a gente vai colocar o OL, que vem aqui do álcool, ó. OL, que é a terminação. É só isso. Então, quando a gente for dar um nome para esse composto aqui, ó, a gente vai contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4. Aí lembrar, né? Deixa eu colocar aqui. Lembrar algumas coisas. Ó. O grupo funcional, ele sempre tem que ter menor numeração. Só isso, ó. Tem que lembrar. O grupo funcional sempre tem que ter a menor numeração. Como assim, professor? Por que eu contei aqui da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Porque se eu fizer o contrário, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, se você analisar aí, você vai perceber o seguinte. Se eu contar da esquerda para a direita, o grupo funcional vai estar na posição 2.
Se eu contar da direita para a esquerda, ele vai estar na posição 3. Então a numeração correta sempre ela vai privilegiar o grupo funcional. Então o grupo funcional sempre vai ter que ter a menor numeração. Por isso que eu não posso usar de jeito nenhum essa numeração aqui em cima. Essa em vermelho aqui ela estaria errada, tá? Então quando a gente for dar o nome desse composto aí, vai ser o seguinte. Vai ser número de carbonos, 4 carbonos, lembra lá? Ó, 4 carbonos, but. Tem só ligações simples, AN. E o final eu coloco o grupo funcional. Só que aí eu digo a posição que ele está, ó, posição 2. 2, ol. Pronto. Butanol. Butan 2, ol. Alguns livros mais antigos escrevem assim, ó. Coloca o 2 aqui na frente e bota butanol. Só que essa aqui a gente não vai usar, tá bom? Essa aqui é a nomenclatura antiga. A gente vai usar essa aqui, ó. Beleza? Dúvidas aí em relação a isso, galera? Essa nomenclatura? Eu acho que não, né? Tranquilo essas nomenclaturas. A mesma coisa aqui, ó, para essas outras, para esses outros compostos. A gente vai fazer a numeraçãozinha, ó. O grupo funcional está bem aqui, ó. Se ele está aqui, eu vou mais próximo. Essa extremidade está mais próxima dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele tem uma ramificação. Lembra lá das ramificações? Ó? Ele tem uma ramificação bem aqui, ó. Essa ramificação é o grupo CH3, é o grupo metil. Então, quando for dar o nome, eu sempre vou começar aqui, em vez de começar pelo prefixo, vou começar pela ramificação, né? Ó. Então, venho aqui, ó, digo a posição da ramificação, 5, metil. Aí, venho para cá, o prefixo, número de carbono, 6. São 6 carbonos, X, né? Ó. Hexacampeão, são 6. Aí só tem ligações simples aí. Então, vou colocar o AN para dizer que é essa ligação simples. E vou lá e indico, ó, a posição do grupo funcional. Posição 3. 3. E coloco o ol para dizer que é um álcool. Tá bom? Então, o esquema é o seguinte. Ó. Se terminou em ol, eu já sei que eu estou diante de quê? De um álcool. A ideia é essa. Não entendi não esse 500QI aí. Acho que estou viajando aqui. E a outra ideia é assim, ó. Vou pegar aqui esse outro composto. Ó, eu tenho um grupo funcional, bem aqui, ó, que é a hidroxila. E tenho uma insaturação. Então percebam. Quem tem prioridade sempre, galera, é o grupo funcional. Então ele que tem que ter a numeração menor. Então sempre eu vou começar o mais próximo dele. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A insaturação, quando eu tenho um grupo funcional, ela não tem prioridade. Então, quando eu for dar um nome aqui, vou dar o número de carbonos, que é 5. Que para 5 carbono é pente. Aí depois indico lá, ó, tem saturação, está na posição 4. Então, 4 é N, para dizer que tem ligação dupla. E por último eu digo onde está o grupo funcional. Ó. 2 ol, para dizer que é um álcool. Pronto. É isso aí. Então, a nomenclatura é muito parecido lá com os hidrocarbonetos. A diferença é que eu vou colocar o ol no final. Professor, eu preciso me preocupar com isso para as provas? Não muito, galera. Não muito, tá? Eu não vi nenhuma questão que ele pedia assim diretamente para você dar a nomenclatura. O que você precisa se preocupar é em identificar que tipo de função você está trabalhando. Principalmente essa aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono saturado, eu estou diante de um álcool. Eu já vi muitas questões pedindo isso aí. Ah, explico sim, Cailane. O segundo aqui, ó. O que acontece? Esse segundo aqui, ele tem uma cadeia
ramificada, tá? Quando eu tenho uma cadeia ramificada, como é que eu devo proceder? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, só lembrar lá dos hidrocarbonetos, é identificar a cadeia principal. Então, tenho que determinar aqui, ó, a cadeia principal. Professor, quem é a cadeia principal? É a maior, tem a maior sequência, né? Nesse caso, eu peguei essa aqui, ó, que dá 6 carbonos. Se eu subir isso aqui, não ia fazer diferença nenhuma também. Então, eu peguei a cadeia principal, que é a maior, e o que está fora da cadeia principal é a minha ramificação. Então, esse grupo que está aqui fora, que eu botei em vermelho aí, a gente chama de ramificação, tá? Como é só um carbono, né? Como é só um carbono aqui, é o grupo metil, tá? Ou o grupo metila, tanto faz. Aí eu só peguei aqui, ó, comecei aqui pela ramificação, que é esse aqui, ó. Eu tenho que começar pela ramificação. Aí eu disse a posição que estava a ramificação, a posição 5. Qual é o grupo? Só um carbono, grupo metil. Aí aqui, ó, em diante, quando eu separei aqui, eu dei a nomenclatura da cadeia principal. Aí a gente pega essa regra aqui, ó. Número de carbonos da cadeia principal são 6, né? Então é X. Só ligações simples. AN, tá aqui, ó, o AN. AN de Q é onde está o grupo funcional, que é um álcool, né? Porque terminou em ol. Tá aqui, ó. Terceira posição, tá aqui. E o ol para dizer que é um álcool. Pronto. Deu para entender aí, Kailane? Ótimo. Então, galera, ó, essa aqui, que eu coloquei esse outro slide aqui, são observações que são importantes, tá? Lá a ideia lá que eu falei para vocês. Se você analisar essa estrutura aqui, você pode dizer para mim se é um álcool? Será que isso aqui é um álcool? Será que essa outra estrutura é um álcool? Né? Como é que você faz para analisar? Primeira coisa, tem que ter hidroxila. Isso aqui é hidroxila. Só que não basta ter somente a hidroxila, né? Ó, tem que ter hidroxila. E além disso, a hidroxila tem que estar ligada, né, ó, a um carbono, coloca aqui, ó, saturado. Essas são as condições, beleza? Então, ó, essa hidroxila está ligada a esse carbono bem aqui. E esse carbono tem uma ligação dupla. Então, ela não satisfaz, né? Ela não satisfaz o segundo requisito. A mesma coisa aqui, ó, tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Também não satisfaz o segundo requisito. Então, nem a primeira e nem a segunda é um álcool. Eles são uma outra função. Aí tem que ter cuidado. Essa primeira aqui, a gente chama a função chamada de vou até colocar aqui, ó, de outra cor, enol. Tá vendo aqui? Esse EN quer dizer o quê? Que ele está ligado aqui, ó, a uma ligação dupla. Né? Quando tem uma ligação dupla, a gente não fala que é um al. Deixa eu colocar aqui até de vermelho aqui, ó. Ao EN, um alceno, não é isso? Ó? Então, o enol quer dizer quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, o carbono com a ligação dupla. Então, quando isso acontecer, eu estou diante de uma outra função. Que função é essa, professor? A função enol, tá? A função enol, ela é diferente da função álcool. Tem que ter cuidado com isso. Em que aspecto, professor? Elas são diferentes nas propriedades físicas e as propriedades químicas.
o tipo de ligação, ponto de fusão, ponto de ebulição são totalmente diferentes, que a gente não vai ver nesse momento, mas são diferentes. Então, cuidado com isso, tá bom? Apareceu um hidroxilo ligado a um carbono insaturado, eu estou diante de uma função chamada enol, não álcool. Uma outra coisa que também pode gerar muita dúvida é isso aqui. Você vai falar assim, professor, então é de baixo também é um enol, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono com ligação dupla. Só que aí é um caso particular, tá bom? É um segundo caso particular. E essa situação é a seguinte, perceba que essa estrutura que a hidroxila está ligada é uma estrutura já conhecida nossa, né? Eu já comentei muito sobre ela. Quando eu tenho 6 carbonos, cadeia fechada, 6 carbonos com ligações duplas alternadas, eu estou diante do benzeno. Não é isso? Ó? E toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um benzeno, eu estou diante da função que a gente chama de fenol. Tá bom? Aí é uma outra função. Mas o fenol é bem fácil de detectar. Hidroxila ligada a um benzeno. Pronto. Se eu tenho hidroxila ligada a um benzeno, eu estou diante já de uma função chamada fenol. Se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado que não é um benzeno, eu estou diante de uma função chamada enol. Tá? Então, o fenol é um caso particular de quando a hidroxila está ligada ao benzeno. Então, só para você ter uma ideia, a hidroxila, quando eu tenho uma hidroxila, vou até anotar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Quando eu tenho uma estrutura hidroxila, eu posso ter 3 situações, 3 funções. Quais são elas? Deixa eu colocar aqui, para a gente deixar essas observações aqui anotadas para vocês. Ó. Eu posso estar diante de uma função chamada álcool, uma função chamada enol, ou uma função chamada fenol. Cuidado, tá bom? Muito cuidado com isso aí. O álcool vai ser quando? Só colocar aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor. O álcool vai ser quando eu tenho essa hidroxila ligada a um carbono somente com ligações simples. O enol vai ser quando eu tenho, vou colocar aqui do lado, a hidroxila, ou H, ligada a um carbono com a ligação dupla e uma simples. E o fenol, ela só vai acontecer quando eu tenho um benzeno e a hidroxila ligada a esse benzeno, tá bom? Então essas são as condições, para você não errar de jeito nenhum isso aí. Vou passar aqui, viu, galera? Vou mudar aqui o slide, vou para outro slide agora. Agora a gente vai falar de uma funçãozinha chamada cetona. O pessoal fala muito da acetona, né? Isso aqui, ó. A acetona, as meninas utilizam muito aí, né? Para remover principalmente esmalte das unhas, não é isso? Então você vai lá no mercantil e fala assim, me dá uma acetona aí. Aí o cara vai e pega lá para você esse frasquinho, tá? Mas acetona é um nome comercial, né? A função orgânica, ela se chama cetona, né? Esquece esse A na frente, é chamada cetona. E quando é que eu vou observar que é uma acetona, professor? Quando eu tiver um oxigênio, né, com a ligação dupla com o carbono. Ó, tá vendo? Não tem uma hidroxila, eu tenho uma ligação dupla. Aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla, carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. Quando eu tenho essa estrutura, que eu até deixei aqui de vermelho, tá? Essa estrutura aqui, dentro da química, a gente chama de carbonila. Ou seja, toda vez que eu tiver uma carbonila, né, eu posso estar diante de uma função cetona. Perceba, eu posso estar. Por quê? Além de ter a carbonila,
tem que ter uma outra condição. Qual é a outra condição? Ela não pode estar na extremidade da molécula. Como assim, professor? Vou desenhar aqui para você. Ó. Imagina só que eu tenho essa estrutura aqui. Ó. CH3, tá? Ó. Aqui a carbonila. Tá aqui, ó. Perceba, se eu analisar isso aí, essa carbonila, ela está na extremidade da molécula? Aqui, ó. Está na extremidade. Eu posso dizer que esse grupo aqui é uma acetona, né? Se está na extremidade, eu não posso dizer que é uma acetona, tá? Jamais, ela nunca pode estar na extremidade. Então, uma coisa interessante aqui, será que eu posso ter uma acetona com 2 carbonos? Analisa aí para mim. Se eu tiver uma estrutura com 2 carbonos, eu posso ter uma acetona? O que vocês acham? Não, não posso, de jeito nenhum. Porque se você tiver só 2 carbonos, consequentemente ela vai ter que estar onde? Na extremidade, né? Ou nas pontas, né? A galera chama nas pontas da molécula. Não pode, de jeito nenhum. Então, a menor molécula de cetona, ela tem que ter no mínimo quantos carbonos, galera? O que vocês acham aí? No mínimo, quantos carbonos? 3. Perfeito, Pedro. Por quê? Ó? Que é justamente a bendita cetona, tá bom? A acetona que a galera compra, que é essa aqui, ó. A estrutura dela é essa aqui, ó. CH3, carbono, ligação dupla, aqui, ó. CH3. Perceba que aqui, ó, a carbonila, ela não está na extremidade da molécula. Ela está no meio da molécula, né? Ó. Ela não está nem nessa extremidade aqui e nem nessa extremidade. Então, se eu tenho uma carbonila que ela não está na extremidade, eu estou diante da função de radicário de quem? Ó? Cetona. De boa? Ah, professor, então se ela estiver na extremidade da molécula, que função é essa? Ó, já a gente fala sobre ela. Se estiver na extremidade, eu estou diante de uma função chamada aldeído. Beleza? Nas extremidades, aldeído. No meio da molécula, cetona. Por isso que a cetona e aldeído, às vezes se confundem muito. A galera acaba confundindo esses dois. Já eu dou um foco maior nos aldeídos. Mas eu vou trabalhar inicialmente aqui com a cetona. Cetona, carbonila, sempre no meio da molécula. Se estiver na extremidade, não posso ter uma chamada de cetona, tá bom? Tá, Vitória. Ó, eu só estou dizendo o seguinte, ó. Eu vou até passar aqui o slide, aí eu explico melhor aqui no próximo slide, Vitória. A ideia é a seguinte, ó. Para mim ter uma acetona, tá? Para mim ter uma acetona, eu tenho que ter a presença, eu tenho que ter 2 requisitos. Quais são eles? Deixa eu colocar aqui uma cor aqui. Primeiro requisito, ó, ter uma carbonila. Beleza? Então, ó, professor, o que é uma carbonila? Carbonila é o seguinte, é quando eu tenho um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então, essa é a minha primeira condição. Se você analisar essa molécula aqui que a gente colocou, eu tenho uma carbonila bem aqui, ó. Carbono com a ligação dupla com o oxigênio. Então, eu estou diante de uma carbonila. Beleza? Essa aqui, ó, é minha carbonila. Ah, professor, só precisa ter a carbonila? Não. Tem uma segunda condição. Qual é a segunda condição? Não pode estar na extremidade da molécula. Usar um português coloquial, né? Não pode estar na beirada da molécula. Pronto. Não pode, de jeito nenhum. Ela sempre tem que estar onde? No meio da molécula. Exemplo, se essa carbonila tivesse nessa posiçãozinha bem aqui, ó, nessa extremidade,
ou nessa extremidade, eu não poderia dizer de jeito nenhum que era uma cetona. Vou até desenhar aqui, ó, para a gente ter uma ideia. Vou botar aqui, ó. Imagina só, eu tenho isso aqui, ó, CH3, CH2, e vem aqui, ó, COH, beleza? Verifica aí, ó, que essa molécula e essa molécula tem a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio. Qual é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. A carbonila aqui, ela tá, ó, na extremidade. Ela tá nas pontas, né? Aqui não, ó. Ela não tá na extremidade. Ela tá no meio da molécula. A carbonila aqui, ela tá no meio da molécula. Ela não tá na extremidade. E tem diferença, professor? Tem. Se ela estiver aqui na extremidade, ela não pode ser dita cetona. Ela só é cetona quando ela está no meio da molécula. Então, aqui eu posso dizer, nesse caso aqui, que é uma cetona, tranquilamente. E aqui eu não posso dizer que é uma cetona. Essa molécula aqui é um outro grupo funcional que a gente vai ver mais na frente, que é chamado de aldeído. Beleza? Deu para entender, Vitória? Ótimo. Então, o que eu vou falar aqui para vocês? É sobre a nomenclatura das cetonas. Que não é difícil. A mesma coisa lá dos hidrocarbonetos, tá bom? A diferença é só a terminação. A gente sempre vai começar, ó, como eu falei para vocês, pelos prefixos, né? Ó. A gente sempre vai usar esse aqui, ó. A estrutura sempre vai ser essa, ó. Prefixo mais infixo mais o sufixo. Então vamos lá. Prefixo me diz a quantidade de carbonos. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Vocês lembram lá quando é 3 carbonos, qual é o nome que eu utilizo? Alguém? Pamela, ótimo. Prop. Beleza, boto prop. As ligações entre os carbonos são só ligações simples. Então, que é o infixo aqui, ó, AN. E no final, eu vou identificar que é uma cetona. Como é que eu vou indicar que é uma cetona? Olha aqui, ó, a terminação. Ona. Tá? Então, esse nome aqui, ó, propanona. Esse ona aqui, ó, ele indica que o grupo funcional é uma cetona. Beleza? Ó. Hidrocarboneto, O. Álcool, ol. A cetona, ona. É só isso. A diferença entre um e outro. É só a terminação que a gente vai mudar. Cetona, ona. Beleza? Álcool, ol. Hidrocarboneto, O. Eu vou colocar aqui, ó, umas moléculas aqui para a gente dar um nome. Vamos lá. Vamos analisar se isso aqui é uma cetona. Percebe aqui, ó, eu tenho uma carbonila, carbono ligado a uma ligação dupla com oxigênio. Então aqui, ó, eu estou diante de uma carbonila. Então eu tenho uma carbonila. Qual é a segunda condição? Essa carbonila, ela não pode estar nas extremidades da molécula. Beleza? Então se eu analiso aqui, ó, ela não poderia estar nem nessa extremidade e nem nessa extremidade. Ela não pode estar nas pontas. Então eu estou diante aqui de uma cetona. Por quê? Porque eu tenho uma carbonila e ela está no meio da molécula. Aí eu venho aqui, ó, e vou dar um nome para ela. Aí primeiro eu tenho que numerar a cadeia, tá bom? Ó, que eu tenho que botar o mais próximo aqui da carbonila. Então começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o mesmo esquema, galera.
Venho aqui, 4 carbono, but, só ligações simples, AN. E aí eu indico lá onde está a carbonila, né, que é o grupo funcional. Venho aqui, ó, 2, como é uma acetona, ona. Acabou. A nomenclatura é essa aqui, ó. Butan 2-ona. Aqui é a mesma ideia, só que aqui é uma cadeia fechada. Lembra lá quando a gente tinha cadeia fechada? Cadeia fechada a gente sempre vai iniciar com ciclo. Aí depois a gente bota um hífen, indica quantos carbonos tem. A gente tem 4 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí é but, para dizer que é 4 carbonos. Só ligações simples, AN. E no final eu coloco a terminação ona. Vou botar aqui, ó. Ona. Aí você pode fazer o seguinte, a seguinte pergunta. Professor, lá em cima você indicou onde está. Você disse que era a posição 2. Por que aqui você não indica onde está a posição? Porque é uma cadeia fechada. Se é uma cadeia fechada, a numeração sempre vai iniciar dela. Então, não tem para onde correr. A posição dela sempre vai ser a 1. Por isso que eu não indiquei. Não há necessidade. Beleza? E aqui, ó, eu tenho uma cadeia ramificada, não é isso? Ó? Se a gente analisar aqui, eu tenho uma cadeia ramificada. Eu tenho essa ramificação aqui, ó. Então, eu vou determinar a cadeia principal, que vai ser essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que está fora da cadeia principal é a nossa ramificação. Se a gente for analisar aqui, ó, só tem um carbono, que é o CH3. Então essa ramificação é um grupo metil. Então eu venho aqui e indico a posição dele, ó, 2 metil. Aí vou lá, 5 carbonos, pente. Aí só ligações simples, AN. Aí eu indico onde está a posição da acetona, ó, posição 3. Venho aqui, ó, 3, ona. Pronto. Tá bom? Não, não tem, Pedro. Boa pergunta. Eu ia até fazer esse comentário lá quando a gente começar a ver agora os aldeídos. Porque eu não posso ter aldeído de cadeia fechada. Tá? Se eu tiver uma carbonila dentro de uma cadeia fechada, de cara eu sempre vou ter quem? Ó? Cetona. Porque eu não tenho extremidade. Então, eu jamais posso ter um aldeído de cadeia fechada, que eu já vou mostrar para vocês. Que é isso aqui, ó. Olha só a sutileza aqui, ó. O aldeído, ele é muito parecido com a acetona. A galera erra muito questão devido a isso. Por quê? Porque ele também tem, ó, a carbonila. Qual é a diferença então, professor? Que o aldeído sempre ele vai estar na extremidade da molécula. Exemplo. Pega aqui, ó. CH3, CH2, CH2, aqui, ó. COH. Na extremidade da molécula. Percebeu aí, ó? Vitória, nesse caso aqui, ó, que a gente colocou lá no caso anterior da ramificação, tá? O esquema é o seguinte, ó. A ramificação, se possível, ela tem que ter a menor numeração, tá bom? Ela vai ter que ter a menor numeração. Mas quem é que tem prioridade? Quem tem prioridade na numeração aqui, ó, é sempre o grupo funcional. Então, perceba o seguinte, ó. Quando eu peguei a numeração aqui da esquerda para a direita, ele ficou na posição 3. Se eu pegasse o contrário, a ramificação também, ó, ficaria na posição 3. O que iria mudar? A posição da ramificação, porque aqui, ó, ia ficar 4 e aqui nessa outra ficaria 2. Perceba que para o grupo funcional não ia alterar nada, mas para a ramificação sim. Então,
Se o grupo funcional não altera a numeração para ele, aí eu pego quem agora? A ramificação. Aí a ramificação eu vou ver se eu numerar nesse sentido aqui, ela vai ter a menor numeração. Então a numeração correta seria essa. Existe uma regra, tá, Vitória? Vou até colocar aqui, ó. Existe uma regra que é a seguinte, ó, que é de prioridades. Quem tem máxima prioridade? Sempre vai ser o grupo funcional. Então, toda vez que você for fazer a numeração, você primeiramente vai ter que analisar o grupo funcional. Aí veja nesse caso aqui, como não interfere em nada, aí você vem para a segunda prioridade, caso tenha, né? A segunda prioridade é a insaturação. Depois do grupo funcional, quem tem prioridade é a insaturação. Então, vamos supor que tivesse uma insaturação desse lado de cá, do lado oposto, desse lado aqui, ó. A numeração ela deveria iniciar desse lado, não desse outro, porque a insaturação ela tem prioridade em relação à ramificação. E por último, a prioridade é a ramificação. Perceba que eu não estou querendo entrar muito nesses detalhes aqui das regras de nomenclatura, porque eles não são tão essenciais assim, tá? Você tem que ter uma ideia básica de como funciona. Isso eu estou falando baseado nas provas do Enem, viu, galera? As provas do Enem, dificilmente eles vão pedir nomenclatura. A UES é uma outra questão, tá? Mas o Enem não. O Enem ele pede para você determinar o grupo funcional. Mas existe, tá bom? Existe essas prioridades aqui, ó. Que ele vem aqui de cima para baixo, sempre. Quem tem prioridade na numeração, grupo funcional, depois as insaturações e por último a ramificação. Tranquilo, Vitória? Como eu falei, ó, essa questão do problema, tem ou não tem, depende muito da conjuntura da estrutura, tá bom? Porque você vai olhar para a ramificação por último. Você olha primeiro para o grupo funcional, depois você olha para a insaturação e por último a ramificação. O esquema sempre vai ser esse. Voltando aqui, ó, os aldeídos. O aldeído, como eu falei para vocês, sempre ele vai estar aqui, ó, na extremidade, ou do lado direito ou então do lado esquerdo, tanto faz. Mas sempre ele fica na extremidade. Como é que se dá a nomenclatura desse composto? Mesmo esquema lá, ó. Prefixo mais infixo mais sufixo. Olha só como é fácil. Aqui tem quantos carbonos? 2, né? Ó. 1, 2. Então, 2 carbonos. A gente coloca o termo lá, ó, et. 2 carbonos. Ligações simples entre o átomo de carbono. A gente coloca aqui, ó, o AN. E quando a gente tem aí, como é um aldeído, ele termina sempre com o al, tá? Para indicar que é um aldeído. Então, etanal. Esse aqui é o nome desse composto, ó. Quem identifica ele aí, ó, é a terminação al. Beleza? E aqui eu coloquei, ó, nomes para a gente dar para esses compostos aqui, tá? Opa, deixa eu só mudar aqui. Ligação dupla, ó, carbono, carbonilo, ligação dupla na extremidade da molécula. Se tem extremidade da molécula, eu estou diante de uma função aldeído. Não tem nem o que pensar. Então, sempre começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, a gente tem aí, ó, esse composto aqui, 4 carbono, but, vai dizer que são 4. Ligações simples,
AN. E no final a gente sempre vai colocar o AL, tá? Butanal. É o nome desse compostozinho aqui, ó. A nomenclatura dele. Esse aqui, se a gente for analisar, é uma cadeia mista. É isso, ó. A gente vai ter uma cadeia mista aqui. A gente vai ter, ó, uma cadeia fechada com 6 carbonos. E aqui a gente vai ter Aqui a gente tem apenas um único carbono. Ó. Entendeu? Então aqui eu estou diante de uma cadeia mista. As cadeias fechadas, tipo, eu jamais poderia ter aqui no caso, ó, aqui chamar isso de um aldeído. Porque aqui não seria extremidade da molécula. Percebe? Ó, como está na cadeia fechada. Cadeia fechada eu não posso ter aldeído. Então, mas eu poderia ter uma cadeia mista, né? E na extremidade ter o aldeído. Não tem problema nenhum. Então, professor, como é que dá o nome desse composto? A gente vai considerar o seguinte, ó. Calma, Pedro. A ideia é mais para a gente determinar os grupos funcionais, tá bom? Aqui eu coloquei só para a gente brincar um pouquinho aqui, ó. A gente vai chamar esse aqui de ramificação, essa cadeia aqui fechada. Vai ser o ciclo hexan. Aí aqui a gente vai chamar aqui, ó, ciclo hexano. Aí aqui, como a gente tem só um carbono, é o metanal. É o nome desse composto. Tá? Que aqui, ó, só um carboninho aqui, met, só ligações simples, AN e o AL para dizer que é um aldeído. Aqui, nesse esquema aqui, ó, a gente vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai dar o nome desse composto. Percebe que tem uma ramificaçãozinha aqui, ó. CH3 é a ramificação. Fica... Fala, o que está acontecendo aqui? Alguém me ligando. Vou recusar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. 3 metil. Aí aqui a gente vai pegar 4 carbonos. But. A gente vai ver que tem uma ligação dupla bem aqui no segundo carbono. Ó. 2 EN, para dizer que tem uma ligação dupla. E aqui no final, como é um aldeído, o aldeído sempre vai ser o número 1. Então não precisa dizer a posição dele não. Só coloca aqui no final o AL. Porque sempre ele vai estar na primeira posição. Então o nome desse composto é isso. Ó. 3-metil, but 2-enal. Aí a galera pode estar com o juiz aí esquentando, assim, professor, é muita regra, como é que eu vou lembrar disso tudo? Tá? Eu não vou cobrar essa parte da nomenclatura, cara. Eu só estou apresentando para vocês. A estrutura de nomenclatura é parecida lá com as dos hidrocarbonetos, tá bom? O que eu quero que fique aí para vocês, né? Que vocês fiquem atentos, é em relação aos grupos funcionais que a gente está vendo. A gente já viu os segundos grupos, ó. O álcool, o enol, o fenol. Aí a gente viu agora cetona e a gente viu aqui, ó, aldeído. O que eu quero mesmo que vocês entendam, né, é como eu reconhecer esses compostos, né? Como é que eu vou localizar esses compostos? A ideia é essa. Qual é a diferença aqui, ó, da cetona por aldeído? Eu sei que tem uma carbonila, nunca fica nas extremidades, por isso que eu estou colocando aqui R1 e R2, sempre vai ficar no meio da molécula. E o outro, vou chamar aqui de R1, sempre ele vai ficar na extremidade da molécula, tá? Então isso aqui ajuda eu reconhecer esses grupos. O álcool, eu sei que é hidroxila, né? Aquela estrela da hidroxila, ó, ligada a carbono saturado. O enol
é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado. E o fenol é quando eu tenho um benzeno, a hidroxila ligada a um benzeno. Então, vocês precisam tentar memorizar isso aí, depois criar um mapa, né, um mapa mental para lembrar desses grupos aí. E a gente vai falar aqui, né, eu acho que é o último grupo dessa aula. A gente vai colocar aqui os ácidos carboxílicos. A galera da estética e as meninas da estética utilizam muito esses ácidos carboxílicos no tratamentos aí de estética delas. Tá? Claro, com nome comercial, mas utiliza muito. Esses ácidos, né, o próprio nome fala, são ácidos orgânicos. Eles vão apresentar o que a gente chama aqui de carbonila, ou carboxila, na verdade, perdão. A carboxila, que é isso aqui, ó. Carboxila. Perceba que aqui, ó, eu vou ter a junção, é como se eu tivesse a junção, ó. Ligação dupla com o oxigênio, a carbonila, mais a hidroxila lá do álcool. E sempre vai estar na extremidade essa estrutura. Então, toda vez que eu tiver uma estrutura qualquer, professor, o que significa esse R1 aqui, ó? Esse aqui é uma cadeia com, sei lá, com um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, não importa a cadeia que está aqui. Mas se terminar com essa estrutura aqui, eu vou estar diante de um ácido carboxílico, tá bom? É um ácido orgânico. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Olha lá, ó. Ligação dupla, oxigênio, OH. Posso ter um outro ácido que é esse aqui, ó. Ácido benzoico, que é muito utilizado lá na indústria alimentícia, na produção de antioxidantes. OH, tá? Entre outros, ó. Então, toda vez que eu tiver essa estrutura aqui, ó, no final da molécula, que a gente vai chamar aí de carboxila, carboxílica, a gente vai estar diante de ácidos, né, carboxílicos. Pronto, Pedro, isso. Esses ácidos aí, eles nunca podem ser de cadeia fechada, eles podem ser de cadeia mista, né? Que nem esse aqui, ó. Coloquei aqui, ó, cadeia mista. Tá? Eles não podem estar dentro de uma cadeia fechada. Não teria nem como ficar. Beleza? Então, a nomenclatura dele é a mesma ideia lá, ó, a nomenclatura. A gente vai ter o prefixo, os infixos e aqui, ó, o sufixo. Qual a diferença aqui que ele vai ter? Quando é um ácido carboxílico, ele obrigatoriamente ele vai ter que iniciar com a palavra ácido, tá bom? Obrigatoriamente, que aí não tem aqui, né, ó. Então, sempre eu vou iniciar com a palavra ácido, aí eu conto a quantidade de carbonos, ó. 1, 2. 2 carbonos é et. Aí eu venho lá para o infixo, só ligações simples, AN. Aí a terminação dele que modifica também, né? Ó. Já que é um ácido, a gente vai usar esse aqui, ó. Opa. Oico, tá? Ácido etanóico, que é o esquema aqui, ó. Sempre vai terminar em oico. Essa é a terminação para ácidos. Então a gente tem o ácido etanóico, ácido butanóico, ácido propanóico, ácido petanóico, ácido octanóico, por aí vai, depende muito da cadeia, né? Então foi o que eu coloquei aqui, ó, pra gente fazer, ó. Peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se a gente pegar esse composto aí, dar um nome para ele. Então, como é um ácido, a carbonila, a carboxila aqui no final. Então, é um ácido. Aí eu venho aqui, but, vai dizer que são 4 carbonos. Só ligações simples, AN.
E para dizer que é um ácido, eu coloco aqui no final, ó, óico. Ácido butanóico. Então, não tem muito segredo não, nomenclatura. Se a gente pegar a base lá dos hidrocarbonetos, a ideia é a mesma. A diferença é que nos ácidos a gente tem que colocar um nome ácido aí na frente. Só isso. Que é a mesma coisa. Composto aqui é um ácido. A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5, ó. Pente. Tá o T aqui. Ligações simples. Ah, tem uma ligação dupla aqui, né? Nesse caso, ó, no quarto carbono. Então, 2 é N. E finaliza aí. Deixa eu colocar aqui. Com o óico no final. Ó. Ácido pente 2 enóico. E esse ácido aqui, ó, que eu já tinha mencionado, ó, ácido. Como aqui a gente tem um benzeno, beleza? Estudo de um benzeno. Esse ácido aqui tem um nome chamado ácido benzoico. Oh, perdão. Benzoico. Ácido benzoico. Pronto. Só isso. Então, a gente viu aqui algumas funções, ó, que é o principal que eu quero que vocês memorizem. A função, vamos lá, álcool. Deixa eu colocar aqui, ó, carbono saturado ligado a hidroxila. A gente viu a função enol, ligação dupla hidroxila, né? Lá, ó. Fenol, função fenol é quando eu tenho um benzeno ligado a hidroxila. Aí continuando aqui, ó, a gente viu a questão da cetona, quando eu tenho uma carbonila ligada a um carbono, e esse carbono ele fica no meio da molécula, não pode estar na extremidade. Aí tem aqui o aldeído, que é muito parecido com a acetona, só que no caso a carbonila ela tem que estar obrigatoriamente na extremidade. E por último, o que a gente viu aí foi o ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico, eu tenho, né, essa estrutura aqui, esse R1, pode ser qualquer cadeia de carbono, sendo que no final tem um T esse aqui, ó. A carboxila, né, ó. Ligação dupla ó, com O e uma ligação aqui com OH, esse carbono, sempre na extremidade. Então isso que vai identificar os grupos funcionais. Ah, esse 2 aqui. Peraí, Vitória, deixa eu só me localizar aqui, ó. Esse 2 aqui. É ele? Ah, esse. Ah, foi mal. Você tem razão. Esse 2 aí tá errado. Na verdade, esse 2 é para ser um 4. Você tem razão. Que esse 4 que é para indicar aqui a ligação dupla. Obrigado, Vitória. Tava errado aqui, tinha colocado errado. Tá bom? É o 4. Porque a numeração sempre vai iniciar aqui, ó, do grupo funcional, tá bom? Sempre vai iniciar desse carbono. Então aqui fica a posição 4 e você tem toda a razão. Então, galera, vamos pegar o que a gente viu aí, rapidinho, e vamos fazer algumas aplicações aqui, ó. Olha só. Eu peguei essa questão aqui que eu tinha colocado lá para vocês, né, a questão do Enem. Que ele fala até aí sobre pele ressecada. As meninas que trabalham na parte de estética aí, elas sabem que quando você pega qualquer hidratante, se você for ver a estrutura, né, os compostos químicos presentes dele, dentro dele tem que ter o que? A glicerina. Até no álcool, esse álcool gel que a gente utiliza, tem que ter a glicerina. Por que a glicerina? A glicerina é esse compostozinho bem aqui, ó, que está representado aqui dentro. Ó.
Vocês estão vendo essas hidroxilas aqui, ó? 1, 2, 3 hidroxilas, tá? Por que vocês acham que tem que ter essa glicerina? Qual é a função da glicerina, menina, dentro desses compostos aí para utilizar na hidratação da pele? Não seria essa a ideia, Pedro, tá? Não é para ficar alcalina. A gente geralmente utiliza os hidratantes para que função, galera? Qual a ideia dos hidratantes? O próprio nome fala, né? A gente precisa do hidratante para hidratar, beleza. E a gente hidrata qualquer coisa com o quê? Hidratar vem de quê? De água, né? Não é isso? A pele, quando você vai para a praia, você fica muito exposto ao sol ou você toma banho de mar, você vai ver que a sua pele fica ressecada, tá? Ela está ressecada por quê? Porque você perdeu água ali na estrutura dela, tá? Então você precisa repor isso através de hidratantes, né? E a glicerina, essas hidroxilas aqui, tá? As hidroxilas, se a gente lembrar um pouquinho lá, essas hidroxilas aqui elas vão fazer ligações que a gente chama de hidrogênio, tá bom? As ligações de hidrogênio. Então, na atmosfera, a gente tem moléculas de água. Então, só redesenhar aqui para ficar melhor, para visualizar. Essa hidroxila aí fica com O ligado aqui, ó, a um átomo de hidrogênio. E a molécula de água, aqui do outro lado, deixa eu botar de outra cor aqui. A moléculazinha de água tem aqui, ó, OH. Então aqui, ó, existe uma ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Ou seja, essas hidroxilas, elas são utilizadas justamente para fazer essas ligações de hidrogênio e de certa forma, né, fixar, né, a água na pele para você conseguir fazer a hidratação da pele. Então ela tem essa função. A gente tem que ter essa hidroxila que é justamente para fazer esse processo. E quanto mais hidroxilas, mais hidratado fica a pele, entendeu? Então a ideia é essa. Se a gente pegar o álcool também tem, né? Esses álcool gel, ele tem essas hidroxilas, que é justamente que deixa mais hidratado. E se você não tiver aquele álcool mais comum, se você botar na sua pele, você vai perceber que ela desidrata rapidamente, fica ressecada. E se você for ver a glicerina aqui com essas hidroxilas, qual é a função que eu tenho aqui, galera? Só analisando aí essas hidroxilas. Quando eu tenho hidroxila, a gente viu, né, a hidroxila, ela pode estar diante da função álcool, eu posso estar diante de uma função do enol, eu posso estar diante de uma função fenol. Eu vou incluir aqui também, galera, o ácido carboxílico, tá bom? Porque se você for ver o ácido carboxílico lá, ele tem uma hidroxila, né? Ó. Só que a diferença é que aqui, a hidroxila fica aqui, aliás, pode tanto faz. Eu tenho ligação também com a carbonila, mas eu tenho uma hidroxila na estrutura. Então eu tenho que ter cuidado. Exatamente, ó, é um álcool porque ele está ligado a um carbono saturado, né? Um carbono só com ligações simples. Então essa questão ele queria que você dissesse, ó, na estrutura da glicerina e do polietilenglicol, identifica os grupos característicos das funções, né? Ó. Então, se eu for analisar aqui a glicerina, de cara, eu sei que essa função aqui é a função álcool, beleza? Aqui, do polietilenglicol, a gente não estudou ainda, a gente vai estudar na próxima aula. Mas quando eu tenho um álcool entre o oxigênio entre átomos de carbono, ele atuando aqui como um heteroátomo. Olha porque é importante ter aquelas funções lá, aquelas bases, né, do heteroátomo, né, ligado entre dois átomos de carbono. Eu estou diante de uma função chamada função éter. Mas mesmo que você não soubesse essa função éter, né, quando ele coloca lá, ó, dentro das alternativas, a única alternativa que tem a função álcool é o item A.
As outras tem o fenol, que a gente sabe que não é. E o D e o E ele chama de enol, talvez a gente sabe que não é enol nem o fenol. E nem aldeído, né? Aldeído a gente também tem como determinar, né? Que aqui não poderia ser um aldeído de jeito nenhum. Então, a função correta, ó, o item A. Questãozinha do Enem, tem várias. Eu vou mandar depois para vocês. Que é só para identificar as funções orgânicas, tá? Você analisar e identificar essas funções orgânicas. Então, depois eu encaminho essas questões lá para vocês. Nesses últimos 3 anos não caiu a identificação, tá? Mas se a gente pegar aqui os 10 últimos anos, tem umas... Eu acho que tem umas 4 a 5 questões de funções orgânicas para identificar. Galera, olhando aí, ó, essa questão de 2011, caiu uma questão dessa. Você, sabendo as funções orgânicas, você percebe que não é difícil fazer essas questões? Tá? É isso que eu quero chegar. Ó. As provas do Enem vão contextualizar e tal, mas eles vão pedir isso aí. Eles vão pedir quais são as funções. Tá? Geralmente eles pedem quais são as funções. Ele não vai pedir nomenclatura, nada disso. Ó, essa questão aqui, ele fala assim, ó, sobre o etanol, aqui o etanol, cuja forma estrutural é essa, te dá a forma estrutural do etanol, identifica a alternativa incorreta, tá? Essa aqui é aquele vestibular tradicional, né? Ó. Apresenta cadeia carbônica saturada. Essa cadeia carbônica é saturada ou insaturada, galera? Vocês lembram lá? Cadeia carbônica saturada? Saturada, Pedro. Exatamente. Só ligações o que, ó? Simples. São ligações simples, cadeia saturada. Então essa aqui é a verdadeira. Item B. É uma base inorgânica. O álcool, tá? Ó. O álcool, ele não é uma base. Ele atua como um ácido. Isso aqui eu vou passar para vocês mais lá na frente. Com as reações. Se você pegar e medir o pH do álcool, ele vai atuar como um ácido. Porque ele vai protonar esse hidrogênio aqui. E fica assim, ó. CH2... Ó, e ele protoniza esse hidrogênio. Esse hidrogênio, no meio aquoso, solto, ele forma o que a gente chama de ácido. Tá? Então ele não é uma base. Então ele não pode, né, gerar uma base inorgânica. Então essa aqui é falsa, que é o item que ele está querendo, que é o incorreto. Né? O item C, ó, é solúvel em água? É, a hidroxila aqui. Ó, a hidroxila faz com que o álcool seja totalmente solúvel em água. Tanto é que a galera adultera o álcool, né, adicionando água dentro dele. É um monoálcool. Professor, o que é mono? Mono é um, né? Ó. Tem apenas uma única hidroxila. Se a gente for ver essa estrutura aqui, ó, da glicerina, ele é um triálcool, né? Ou um triol que a gente chama. Esse aqui é um monoálcool, porque ele é formado somente com uma hidroxila. Ok, verdadeiro. Apresenta cadeia carbônica homogênea. Exato, ó. Eu não tenho o heteroátomo aí na estrutura, né? Ó. Não aparece o heteroátomo. Então eu tenho uma cadeia homogênea. Então, o item correto é o item B. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar essas questões aqui para vocês, ó, resolver. Ó. Tem umas questões aí para vocês resolver. São poucas questões. E essas questões aí vai valer lá para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Vai valer para vocês aí a presença, né, na aula. Então a galera vai... Eu vou mandar isso lá no grupo de vocês. Vocês vão, aliás, eu vou botar no Classroom. Aí vocês vão resolver essas questões que faltam aí. Tá bom? Eu vou mandar esse material também lá para vocês. Aí a galera que resolver, eu dou a presença lá no Aluno Online. A gente vai utilizar muito isso como uma das notas, tá bom? E na quarta-feira também, eu vou estar encaminhando para vocês o material para vocês fazerem as questões, tá bom? Valendo as notas lá do primeiro e segundo bimestre. Que é justamente para vocês estudarem. São que eu separei dos últimos 10 anos as provas do Enem com determinados conteúdos. Vocês vão só pegar essas questões já bem amassadinhas e vão resolver. Só isso. Tranquilo, galera? Pode ser? Não.
assim, ó, essa atividade que eu vou passar agora para vocês é para entregar até a próxima semana, tá bom? Então, toda aula que eu fizer com vocês, eu vou deixar uma atividade por último lá no slide. Aí vocês vão pegar essas questões, vocês vão resolver, né, lá no Classroom. Aí eu vou pegar essas atividades, vou analisar quem fez, que vocês vão encaminhar, e vou dar a presença da aula, tá? Aí é uma das notas a partir de agora, né, terceiro bimestre. Quem tiver todas as questões feitas, né, as presenças em dias, aí já tem uma nota boa, né? Aí fora isso, eu vou encaminhar para vocês também, né, esse material que eu falei, que eu separei, né, algumas questões do Enem, para vocês resolverem, que vai para dar a nota do primeiro e segundo bimestre. Aí essas atividades você tem uma semana para fazer. Eu não vou postar hoje, por causa tem uns dias separados para cada área, né? Aí se eu postar hoje, os professores vão encher meu saco. Então, eu vou deixar para quarta-feira lá. Pode ser? Então, galera, gostaria de agradecer, tá bom? Tava com saudade de vocês. Sei que tá um período super turbulento para todo mundo, né? Eu mesmo estou passando aqui por muito complicado, tá isolamento social, e a galera com essa doença, né? Tenho medo lá. Meus pais já pegaram e graças a Deus ficaram de boa, né? Não tiveram tantos problemas. Mas eu não sei se eu peguei, então não faço a mínima ideia. Se eu peguei, eu acho que eu fui assintomático, tá? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que se cuidar um pouquinho, esperar o governador falar alguma coisa. Talvez em setembro a gente volta, mas não é certeza. E a gente vai ter que se manter por aqui mesmo, tá certo? Então, um abração para vocês e até a próxima semana. Tchau!